Olá, pessoal, boa tarde. Testando o som aqui. Olá, pessoal, boa tarde. Parece que está tudo funcionando, né? Testando o som aqui. Vamos começar? São 15 horas, mais ou menos alguma coisa, com relação à incerteza de medição aí que a gente não sabe nesse momento. Vamos começar então? Pessoal, muito boa tarde a todos. São praticamente 15 horas, como eu falei. Talvez um pouquinho antes, um pouquinho depois. Muito obrigado pela sua presença. É muito bom estar aqui com vocês depois de uma longa jornada, uma longa temporada, em que faz muito tempo que a gente não apresenta uma live, né? Temos feito bastante vídeos aí para o nosso canal, trabalhado com muitas outras coisas, mas a gente deu uma parada nas lives aí, voltamos hoje, em função de alguns pedidos e algumas coisas que a gente comentou aí com vocês já, que a gente observou pela internet, né? Tá bom? Então, nosso tema de hoje está aí na tela, acreditação de laboratórios e sobre a norma ISO 17025. Claro que vai ser uma live, uma apresentação corrida, em torno de uma hora e meia no máximo. Muita gente mandou perguntas. Muito obrigado, eu vou mostrar para vocês ali no final, tem uma série de perguntas que eu espero respondê-las. Outras eu não vou responder porque são assuntos que não estão direcionados aqui, são mais metrologia e não tem nada a ver, às vezes, diretamente com a própria norma, tá? Com o conteúdo da norma diretamente, mas tem muita coisa interessante que foram perguntadas e eu gostaria de perguntar, até para ajudar, né, nesse sentido de que as perguntas são interessantes, elas nos balizam, elas nos levam, assim, digamos, a procurar compreender um pouco mais como é que funciona todo esse processo aí de acreditação de laboratórios. E ali embaixo, né, pessoal, coloquei uma observação, você pode fazer uma pergunta pelo chat que está aí no YouTube, tá? Ok? Nós vamos estar lendo aqui as perguntas também, além daquelas que a gente já tem aqui, nós vamos pegar as perguntas de vocês e vamos tentar respondê-las. Não sei se vai dar para fazer tudo isso hoje, mas essa é a intenção. Mas antes da gente começar, eu gostaria de me apresentar rapidamente. Eu sou do CCT, está aqui na tela, né? O Centro de Educação, Consultoria e Treinamento em Metrologia e Sistema de Gestão da Qualidade. Nós trabalhamos principalmente com metrologia e com a norma ISO 17025. Nós estamos no mercado há 20 anos, o CCT fez 20 anos esse ano. Fizemos bastante, assim, divulgação, bastante treinamentos EAD com valores muito bons, muito, né, acessíveis e assim por diante. E justamente divulgando, né, porque chegar a 20 anos de uma empresa não é uma coisa muito fácil. Ok? Bom, então tá um pequeno currículo, não gostaria de investir muito tempo nisso. Lembrando também que o CCT, nós temos 8 livros publicados, que estão aí na tela, em azul, os livros agora, o título desses livros, tá certo? E que vocês podem conhecer esses livros lá no nosso site, tem um link para vocês entrarem na nossa livraria virtual, também tem aí esse e-mail, publicacões@cct.com.br, que vocês podem utilizar para estar também questionando qualquer coisa sobre esses livros. E um pouquinho que a gente vai falar hoje, tem ali no livro chamado Orientações para a Implantação da Norma ISO 17025, que já está na segunda ou terceira edição, e o pessoal tem gostado bastante porque tem ajudado bastante aí na implementação dos requisitos da norma, tá? Bom, vamos lá, vamos falar qual é o objetivo agora da nossa palestra, rapidamente, né? Nós temos 3 objetivos aqui. Primeiro, apresentar o significado da acreditação de laboratórios, que talvez vocês já conheçam, mas a gente tem percebido aí que tem muita confusão aí nessa questão de acreditação de laboratórios, no próprio termo acreditação. O segundo objetivo é apresentar alguns cuidados aqui importantes para vocês, já respondendo, inclusive, algumas das perguntas que foram feitas, tá? Então, alguns pontos importantes sobre a acreditação do laboratório. E, por último, responder algumas perguntas que já foram feitas através do formulário de inscrição e também algumas perguntas que, eventualmente, como eu falei, podem ser feitas ali pelo chat aí no YouTube que vocês estão utilizando, tá bom? O chat está livre, vocês podem fazer pergunta lá também por escrito. Então vamos lá, pessoal. Uma das perguntas que surgiu, acho que foi do Mauro, não sei se o Mauro está assistindo a gente agora, não. Mauro Aguiar, um abraço para ele, né? Ele perguntou assim, por que só o Inmetro acredita laboratórios no Brasil, né?
Na verdade, Mauro, o Inmetro ele é o órgão oficial acreditador não só de laboratórios, mas de organismos de certificação de pessoas e assim por diante, tá? Então isso é uma decisão brasileira, do governo brasileiro. Poucos países admitem mais do que um organismo acreditador. Realmente, no Brasil, é a coordenação, como está aí, a Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, conhecida como SEGECRE, que é o único e oficial organismo de acreditação que é reconhecido no Brasil. Ok? Então aqui já nos dá uma resposta interessante. Quando nós queremos acreditar um laboratório, nós temos que bater na porta da Coordenação Geral de Acreditação, conhecida como SEGECRE, e solicitar essa acreditação lá, ok? Não é em outro organismo, não é em nenhuma outra instituição. Bom, o que nós precisamos para fazer e solicitar essa acreditação é uma das coisas que eu vou mostrar já para vocês daqui a pouco, em função de algumas perguntas que também surgiram. Bom, claro que o Brasil, qualquer laboratório no Brasil, pode também solicitar acreditação, por exemplo, na Inglaterra, pode solicitar acreditação ao UCAS, né? Então, na Inglaterra, pode solicitar acreditação ao organismo acreditador oficial na Alemanha, na Espanha e assim por diante, porque existe entre alguns países acordos multilaterais de reconhecimento dessa acreditação. Claro que para nós é muito mais fácil, muito mais prático, muito mais barato, muito mais interessante a gente solicitar essa acreditação ao Inmetro, à SEGECRE no Brasil, tá certo? Por uma questão muito boa de idioma, por uma questão financeira e assim por diante. Mas a gente poderia solicitar também essa acreditação em outros organismos acreditadores, porque existe esse reconhecimento de muitos países sobre a acreditação de laboratórios. Bom, então, como eu falei para vocês, a acreditação é realizada pela Coordenação Geral de Acreditação, muito conhecida como SEGECRE, e ela é voluntária, ela é de caráter voluntário. Para a SEGECRE, ela é voluntária, ou seja, a SEGECRE não vai bater na porta de vocês, do laboratório de vocês, e vai dizer assim, vocês têm que acreditar o laboratório. Não, ela nunca vai fazer isso. Talvez um cliente de vocês vai fazer isso, talvez um outro organismo vai fazer isso, mas não a SEGECRE. Por isso, quando a gente fala que essa norma, essa acreditação, desculpa, ela é de caráter voluntário, é nesse sentido, ok? É o laboratório, é a instituição que tem que solicitar a SEGECRE. Não é a SEGECRE que vai impor a acreditação do laboratório. Agora, tem muitos organismos regulamentadores estaduais, municipais, tem clientes no exterior que dizem assim, olha, para comprar de vocês, eu preciso que vocês façam todo o serviço de ensaio, de calibração, etc., do produto de vocês em laboratório acreditado. Pronto, aí começa a ficar uma exigência de um cliente ou de um órgão, outro órgão regulamentador, assim por diante. Mas para a SEGECRE, ela é totalmente de caráter voluntário. E ela representa, aqui tem um ponto extremamente importante, e tem a ver com algumas perguntas que o pessoal fez também. Essa acreditação, pessoal, ela representa o reconhecimento formal da competência de um organismo de avaliação da conformidade, esse OAC. Esse OAC pode ser um laboratório, pode ser um organismo que organiza, que faz a gestão de ensaios de proficiência e assim por diante. Essa OAC, para nós, no nosso caso aqui, vai ser um laboratório de calibração, um laboratório de ensaio. Então, representa esse reconhecimento da competência. Agora, é competência do quê? Para o laboratório desenvolver certas atividades, como dizem no conceito, de acordo com requisitos pré-estabelecidos, que nós já vamos falar nessa sequência. Então, desculpe, pessoal, tosse está pegando firme aqui. Tomar um pouco de água. Então, esse reconhecimento formal da competência, quem dá? A própria SEGECRE, quando ela, digamos assim, reconhece a competência do laboratório para fazer certas atividades de calibração ou ensaio, ou até ambos, dentro do que a gente chama de um escopo acreditado, e ali, então, essa acreditação formaliza que o laboratório tem competência para fazer aqueles serviços e é reconhecida a sua competência para fazer isso. Bom, e aí começam as perguntas.
Eu escuto muito dizer assim, acreditação de laboratório assegura a confiabilidade dos resultados. Não, a, a acreditação não assegura a confiabilidade dos resultados. Ela vai ajudar muito, ela vai aumentar muito a probabilidade do laboratório fazer serviços com a maior confiabilidade possível, mas ainda pode ser que não assegure 100% de confiabilidade. Não conformidades podem acontecer, pode ainda chegar, não deveria, mas ainda pode chegar ao cliente resultados que não são, como a gente diz, tecnicamente válidos. Ou seja, a acreditação não é uma segurança que o laboratório vai fazer tudo corretamente. Isso não existe, porque nada é perfeito. Agora, que vai melhorar, que vai reduzir a probabilidade do laboratório cometer não conformidades, principalmente associadas aos resultados, isso vai acontecer. Tanto é que a gente costuma dizer, qual é a diferença de um laboratório acreditado para um não acreditado? É a formalização da sua competência. Tem muitos laboratórios não acreditados, talvez seja o caso de vocês hoje que estão ouvindo essa apresentação aqui, que trabalham talvez hoje em laboratórios que não é acreditado, talvez não tenha nenhum sistema de gestão da qualidade implementado, ou tem alguns procedimentos, tem alguns padrões calibrados e assim por diante, mas são laboratórios extremamente competentes. Perceberam? E também fazem serviços de excelência. Só que ainda não formalizaram essa competência. Ainda não chegaram na SEGEC e disseram assim para a SEGEC, SEGEC, eu quero formalizar a minha competência para fazer essa calibração. Eu quero formalizar a minha competência para fazer esse serviço de ensaio. Essa que é a acreditação. É como se eu dissesse assim, olha, pessoal, eu sou um ótimo motorista. Vamos pegar um exemplo bem simples. Eu sou um ótimo motorista. Eu dirijo muito bem carro, mas eu não tenho a carta de motorista. Eu preciso formalizar a minha carta de motorista para mostrar para as pessoas, que além de eu dizer que eu sou bom, eu formalizei essa competência. Então, a acreditação é essa, é um passo importante, claro que é. É um passo importante para o laboratório, porque agora não é ele que está dizendo mais que ele é competente. É um órgão independente, como a SEGEC, barra Inmetro, órgão totalmente independente, que não tem nada a ver com o cliente do laboratório, não tem nada a ver com o meu laboratório diretamente, né? Mas que diz, olha, depois de analisar, depois de avaliar o sistema de gestão da qualidade, as atividades que esse laboratório faz, nós julgamos eles competentes para fazer isso, mais aquilo, mais aquilo e mais aquilo. Agora, esse atestado de competência, como eu falei, não é a perfeição. O laboratório não vai mudar da água para o vinho e vai virar o melhor laboratório do mundo da noite para o dia. Esse é um processo que vai acontecer com o tempo. Nós esperamos que isso aconteça com o tempo e que o laboratório cada vez amadureça cada vez mais com esse sistema de gestão da qualidade e ele passe a fazer serviços cada vez melhores, buscando cada vez entregar ao cliente resultados tecnicamente válidos com o mínimo de não conformidades, o ideal seria não conformidade zero. Pode acontecer? Pode, claro que pode. Né? Tá certo? Isso é uma evolução que tem que acontecer. Mas não significa que agora o laboratório mudou seu status para perfeitos. Né? Apenas que ele formalizou sua competência. Bom, esse era um ponto muito importante, tá, pessoal? E outra coisa importante que fala aqui no conceito, é de acordo com requisitos pré-estabelecidos. Então, a gente tem ouvido muita gente dizer assim, olha, existe a norma 17025 é uma norma acreditada. Não existe norma acreditada. Existem normas que são usadas por organismos acreditadores, e ela é uma norma praticamente mundial, usada com esse objetivo. Ela tem requisitos tão interessantes que se chegaram à conclusão, os organismos acreditadores chegaram à conclusão que essa é a norma que nós vamos adotar para acreditar laboratório. Ela não recebe status de uma norma acreditada, né? Ok? Ela é uma norma técnica, como é uma outra norma, que traz requisitos de como deve operar um sistema de gestão da qualidade de um laboratório, seja de calibração ou seja de ensaio. E essa norma foi escolhida para fazer, então, digamos assim, não é só ela, onde estão ali os requisitos principais para a acreditação do laboratório. Bom, muita gente tem perguntado de preços. Pessoal, tem um documento
que vocês podem achar aí na internet. Ele está na revisão 34, está aí na tela, ó. Chama NI-CEGEC 140. Lá vocês vão ver quais são os custos para acreditar um laboratório, tá? Os valores, quanto é que custa uma avaliação da CEGEC por dia, quais são os outros custos pelo laboratório estar acreditado e assim por diante. É muito importante vocês terem a visão de que acreditar um laboratório tem custos, e não é um custo pequeno, ok? Então, depois nós vamos falar isso mais para frente de novo, quando a gente mostrar aqui algumas etapas que a gente entende que é interessante que o laboratório se atente a acreditar um laboratório. Mas tem custo, sim, né? Nada é tão simples assim, digamos, porque vai envolver uma equipe muito grande de pessoas e isso tem que, de alguma forma, ser custeado. Bom, como eu falei para vocês, o termo acreditação ele não é exclusivo para laboratórios. Existe dentro da CEGEC os chamados esquemas de acreditação. Então, existe o esquema de acreditação para provedores de ensaios de proficiência. Existem esquemas de acreditação para laboratórios de análises clínicas. Existem esquemas de acreditação para certificação de empresas ISO 9001, ISO 14001, etc, etc. E nós vamos falar aqui, vamos estar falando no esquema, focar no esquema de acreditação para laboratórios, que é com base na norma ISO 17025, né? Então, como eu falei para vocês, a norma principal de acreditação é a norma ISO 17025 na sua versão do 2017. Ela é a principal, ela é a protagonista, digamos assim, nesse processo. Mas, como ela não é perfeita, e ela foi criada, pessoal, pensando em todos os tipos de laboratórios, pensando no tipo de calibração de manômetros, pensando num laboratório que faz ensaios de concreto, ou seja, numa gama muito grande, muito variada de laboratórios, ela não é perfeita. Então, o que acontece? A própria CEGEC, isso é no mundo inteiro, os organismos de acreditação também estabelecem documentos que são normativos e que, além daqueles requisitos que estão lá na norma 17025, o laboratório também tem que atender. Ah, mas como é que eu vou saber qual dessas normas internas do Inmetro, NI-CEGEC, NIT e DICLA, eu vou ter que atender? Isso, no começo do processo de acreditação, vocês já vão ter essa informação, ok? Isso é uma informação que vai ser repassada para vocês lá na frente. Dependendo do tipo de acreditação que vocês vão querer, laboratório de ensaio ou calibração, e que tipo de ensaio, que tipo de calibração, faz amostragem, não faz amostragem, vai entrar aí uma lista de outros documentos normativos criados pela CEGEC que vocês também vão ter que atender, tá certo? Assim como formulários e modelos de documentação que estão todos à disposição de vocês, tá, pessoal? Depois eu vou mostrar aqui para vocês um documento que é, digamos assim, o principal, o básico para vocês terem uma visão completa de como é que é essa acreditação, tá? Então, não se preocupe que essa documentação está disponível para vocês e vocês vão ter acesso a ela pelo próprio site do Inmetro. E a norma protagonista, como eu falei para vocês, no nosso caso aqui, nós estamos falando de acreditação de laboratório, né? Do esquema de acreditação de laboratório, é a norma ISO 17025, como eu falei para vocês, tá? Bom, e essa norma, pessoal, ela é bastante exigente, ela tem bastantes requisitos, ok? E quando a gente fala que ela tem uma série de requisitos estabelecidos, como tem na tela, quer dizer que são aqueles itens que o laboratório deve atender obrigatoriamente. Um requisito é algo que deve ser atendido no laboratório, ele não tem escolha, ele não pode deixar de atender, a não ser que não se aplique a ele. Por exemplo, a norma tem uma seção lá só sobre amostragem. Então, o laboratório que faz calibração, em geral, não faz amostragem. Então, aqueles requisitos lá não se aplicam a ele, né? Então, na grande maioria dos casos, a norma tem vários requisitos, a norma 17025, que são aplicáveis ao laboratório, além daqueles que a gente falou ali dos documentos da CEGEC. Bom, e
Além disso, como eu falei para vocês, além das normas NI-CEGEC e NIT-DICLA da própria CEGEC, tem também uma série de documentos orientativos que são chamados de DOC-CEGEC. Esses documentos, chamados então orientativos, que tem bastante lá no site do Inmetro, ele vai ajudar muito o laboratório, vai ajudar bastante vocês. Tem documento lá que trata sobre incerteza de medição, tem documento que como montar o escopo do laboratório, tem documento de como fazer a amostragem e assim por diante. Esses DOCs CEGECs, eles, digamos assim, a princípio o laboratório deve atendê-los, mas se tiver uma norma técnica específica sobre aquele assunto, o laboratório também pode adotar normas técnicas e não o DOC CEGEC. O DOC CEGEC, como diz aqui, ele tem a finalidade de fornecer informações orientativas aos laboratórios que estão buscando acreditação ou já estão acreditados, né? E eles têm o objetivo, então, de auxiliar na implementação dos requisitos. Então, a maioria dos laboratórios procura seguir esse DOC CEGECs, porque ele já tem muita informação interessante que vai ajudar o laboratório e assim por diante. Bom, vocês vão ter, pessoal, vocês hoje têm acesso a tudo isso lá no site do Inmetro. É só vocês procurarem documentação para acreditação de laboratório da CEGEC, digitem isso lá no Google, vocês vão ter acesso a todos esses documentos. Agora, tem um documento, né? Tem um documento que eu recomendo vocês olharem assim primeiro com muito carinho, se vocês estão buscando acreditação de laboratórios. Esse documento eu vou mostrar aqui, ó. É o que a gente chama por onde começar, né? É uma pergunta que muita gente fez para nós aí no formulário. Gilberto, por onde a gente deve começar se eu não sei nada sobre acreditação? Olha, leia esse documento primeiro aqui, ó. Digite lá no seu site de busca DOC CEGEC 001. É o documento que traz, como diz o título, ó, orientações para o processo de acreditação de laboratórios, que é o caso que a gente está adotando aqui, né? Ó, produtores de materiais de referência, provedores de ensaio de proficiência, ou seja, para todos aqueles organismos que estão buscando acreditação, inclusive para laboratórios. Nesse documento, ele traz uma série de conceitos interessantes para vocês começarem a ter uma visão do que é a acreditação do laboratório. O que tem que fazer, qual é o caminho para essa acreditação e assim por diante. Inclusive, está aqui o link, depois, mais tarde, a hora que acabar essa apresentação, a gente vai colocar esse link aí também, ali na descrição do vídeo, tá, pessoal? Tá bom? Bem, então tá aí, ó. Comecem com esse documento. Ele é o básico. E vejam que é um documento orientativo, né? Tá certo? Mas ele realmente dá uma série de informações extremamente úteis para evitar assim, eu ouvi falar que alguém me disse aquilo e assim por diante, né? Vai dar um pouco mais de segurança para vocês começarem todo o processo. Agora, uma pergunta que veio bastante para nós, acho que mais 2 ou 3 pessoas perguntaram, é quais são as etapas para a implantação, né, a implantação da norma ISO 17025 no laboratório? Eu vou colocar aqui 12 etapas, tá, pessoal? 12 etapas. Eu estou dando uma acelerada aqui, para a gente poder depois ter tempo para responder algumas perguntas, tá? E não querer, talvez, repetir coisas que vocês já conheçam. Bom, dessas 12 etapas que a gente está colocando aqui, talvez algumas vão se aplicar para vocês, outras vocês podem, digamos, passar por cima delas, vocês podem, digamos, simplificar ou até colocar outras, eventualmente, que vocês acham interessantes, tá? Mas não vai fugir muito disso aqui. A primeira etapa que a gente está colocando é chamada fase de diagnóstico. O que é isso? Pode ser feito internamente, ou vocês podem contratar alguém para fazer, alguém que entenda de acreditação do laboratório, né, fazer esse diagnóstico para vocês. Como é que está a situação do laboratório hoje? O que ele já tem, que a norma requer, o que ele atende, o que ele não atende, não é ainda uma auditoria, tá, pessoal? É um diagnóstico. Olha,
Você já tem um sistema pronto ou não tem nada? Tem um sistema, mas atende a ISO 9001 e está um pouco longe de atender a 17025, embora a parte de gestão a gente pode aproveitar muito. Então, é fazer realmente um diagnóstico. O que está faltando hoje para o laboratório? O que precisaria ser feito? Alguns treinamentos que seriam necessários para chegar na acreditação e assim por diante. Então, fazer esse diagnóstico. Com esse diagnóstico, vocês vão conseguir, inclusive, fazer uma estimativa, talvez de tempo, né, de investimento e assim por diante. Tá? Então, fazer um bom diagnóstico. Depois, fazer o quê? Uma definição do gerente do laboratório e uma equipe de trabalho. Bom, fizemos o diagnóstico. Agora, vamos analisar como é que nós vamos trabalhar, mas para fazer isso a gente tem que dividir tarefas, a gente tem que criar uma equipe de trabalho. Então, se já existe, ok, nós temos o gerente do laboratório, temos uma equipe que vai trabalhar, ok, vamos nominar essas pessoas e vamos dar responsabilidades para elas. O Gilberto vai ficar responsável para ver essa questão de incerteza de medição no laboratório, como é que nós estamos? Olha, nós estamos pensando em acreditar agora calibração de manômetro e força. Será que vale a pena fazer os dois? Agora vamos fazer depois um, e primeiro um, depois o outro? Como é que vai ser essa história toda? Essa equipe vai começar a trabalhar também nessas questões. E aí vem o que eu estava falando agora um pouquinho também, definição do escopo. Ou seja, tomar mais uma aguinha aqui. Aí o escopo é muito importante, tá, pessoal? Então, quais são os serviços de calibração que nós vamos querer acreditar? Quais que nós vamos deixar fora? Quais são os ensaios que nós vamos acreditar? Quais são os ensaios que nós vamos deixar fora? Porque isso aqui também vai definir a quantidade de trabalho que o laboratório vai ter pela frente. Então, quando a gente coloca scope, quais são os serviços que nós vamos acreditar e os quais nós não vamos acreditar nesse momento? E começa, então, a familiarização da equipe com os requisitos. Aqui a gente já pode fazer, eventualmente, um treinamento da equipe, seja internamente, treinar alguém fora e essa pessoa que fez o curso lá fora, ministrar um curso internamente sobre a norma, ok? Ou contratar alguém para ministrar um treinamento sobre a norma ISO 17025. Esse é um ponto fundamental. Para entender melhor os requisitos da acreditação, é importantíssimo, logo, o mais breve possível, ter um curso para poder compreender como é que funciona a norma e quais são esses requisitos. Então, começa aí. Por quê? Porque depois do curso, o pessoal vai começar a ter mais subsídios para fazer essa etapa que está na sequência, que é analisar, então, aquilo que a gente mais ou menos já tinha falado, né? Olha, nós já fizemos uma análise, agora nós vamos complementar depois do curso. Hoje, depois que fizemos o curso, que lacunas, né? Que requisitos a gente entende que está muito longe de atender e outros a gente está praticamente muito bem, talvez uma lapidação aqui, um pouquinho ali, a gente mexendo lá, a gente vai chegar lá, né? Definir ações também de como a gente pode encurtar essa distância entre o que a gente tem hoje e o que a gente deveria ter. Fazer uma análise de custos, realmente se aquele escopo lá atrás definido vale a pena a gente acreditar ele agora, ou talvez até aumentar. Talvez a gente possa até tomar a decisão que a gente foi um pouquinho pessimista, a gente pode reavaliar aquele escopo e aumentar um pouquinho ele. Aí vem uma decisão muito importante, nós vamos ter vários subsídios para dizer o seguinte, olha, vamos realmente acreditar o laboratório ou vamos tomar uma outra decisão, por exemplo, vamos só implantar o sistema e não precisamos acreditar. Será que a gente precisa acreditar o laboratório? Essa é uma decisão e é uma pergunta que muitos laboratórios às vezes fazem. E tem laboratórios que já foram acreditados no passado e depois decidiram cancelar a acreditação. Porque perceberam, não, nós não precisamos mais dessa acreditação. Nós estamos atendendo só um cliente interno, não é necessário ter aquele custos, né? Ter avaliação dessa JECLA aqui a cada 2 anos e assim por diante. Então, nós vamos manter o sistema,
vamos atender a norma 17025, mas não vamos mais acreditar o laboratório. Essa é uma decisão que começa por aqui já, ok? Então, é bater o martelinho, ok, depois de toda essa análise que a gente fez até agora, vamos em frente ou vamos dar uma parada, né? Bem, e aí, pessoal, começa a fase de implementação. A fase de implantação. Nós tomamos a decisão de ir em frente, ok? Vamos em frente. E aí? Então, agora nós vamos definir uma equipe para a implantação, que pode ser a mesma equipe que a gente definiu ali atrás, pode haver substituição de pessoas e assim por diante. A gente pode chegar à conclusão que a gente precisa botar mais gente na equipe, né? Precisa aumentar essa equipe, precisa ter mais gente, porque o volume de trabalho é muito maior do que a gente imaginava, de repente, e assim por diante. Ou até reduzir a equipe, sei lá, né? E aí começa o processo. Vamos selecionar o organismo de acreditação. Como eu falei para vocês, a gente pode fazer acreditação aqui na SEGECRE, no Brasil, pode fazer solicitar acreditação para o organismo acreditador na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, onde aquele país está dentro daquele acordo multilateral de acreditação de laboratórios, a gente poderia solicitar essa acreditação, embora os custos vão ser bem maiores. Por que selecionar o organismo de acreditação aqui? Por causa daqueles documentos auxiliares que a gente viu ali, que tem uma série de requisitos, né? As normas da SEGECRE, por exemplo, que nós vamos ter que começar a atender também. Então, aí, definindo isso, nós já temos um pouco mais de ideia do que nós vamos fazer. E aqui, de novo, a gente coloca treinamento de pessoal. Por quê? Porque talvez agora a gente vai precisar de novos treinamentos complementando aquilo que a gente viu na norma. Nós fizemos aqui na frente, né, na familiarização com os requisitos, recomendamos aqui um treinamento para compreender os requisitos da norma, entender toda a dificuldade que vem pela frente. E só que aqui a gente teve um curso, talvez não foi um curso que abordou nada sobre incerteza e medição, basicamente, sobre metrologia, a mesma coisa, sobre auditoria interna, sobre tratar não conformidades. Aqui a gente viu os requisitos, e aqui nós vamos então começar a detalhar um pouco mais aqueles treinamentos, focar um pouco mais nos treinamentos que vão nos ajudar a implantar o sistema de uma forma mais eficaz. E esse treinamento não para, né? Pode acontecer em qualquer outro momento aqui, tá, pessoal? Nesse fluxograma, digamos assim, né? Bom, aí começa. Bom, então já temos vários treinamentos, já sabemos o organismo acreditador, temos uma equipe bem montada, vamos começar a elaborar a documentação. Que documentos nós temos que escrever, quais já estão prontos, quais nós vamos ter que mudar, quais nós vamos ter que jogar fora e começar tudo de novo, ok? Então começa a documentação do sistema. Aí entram procedimentos de gestão, entram procedimentos técnicos, entram formulários, né, para virar registro no futuro e assim por diante. Bom, e aí tem que trabalhar na infraestrutura do laboratório, provavelmente. Realizar melhorias na infraestrutura. Essas melhorias na infraestrutura a gente já pode ter detectado aqui, ó, lá no começo, quando a gente falou que ia fazer aqui o diagnóstico, né? Familiarização com os requisitos, as lacunas. Vejam bem, aqui já pode ser uma série de subsídios, digamos assim, para melhorias na infraestrutura, de repente mudar tudo que tem hoje de infraestrutura no laboratório, as bancadas do laboratório podem não ser adequadas, o sistema de climatização pode não ser adequado, precisa melhorar, e assim por diante. E aí, pessoal, olha só, depois de estar todo o sistema montadinho, tudo documentado, toda a equipe treinada, infraestrutura pronta, o sistema já está rodando, isso é muito importante. Depois que o sistema está rodando, funcionando, aí tem que fazer uma auditoria interna. Por que tem que fazer uma auditoria interna? Porque na hora que vocês forem solicitar acreditação, uma auditoria interna tem que ser comprovada já para a SEGECRE. O organismo acreditador, ele pede isso lá, ok? Que vocês já tenham uma auditoria interna realizada com ações corretivas já implementadas, porque fatalmente dessa auditoria interna vão surgir não conformidades. Fatalmente, é bem provável que aconteça, ok? Bom, e ela tem o papel de fazer o quê? De corrigir eventuais não conformidades, né? Eliminar não conformidades
que já aconteceram aí dentro do laboratório e que a gente não quer que chegue lá na SEGECRE também, né? Tá certo? Porque quando a SEGECRE foi analisada, daqui a pouco eu vou mostrar um pequeno fluxograma aqui de como eles avaliam a documentação. Quando chegar lá, eles querem olhar para o laboratório e dizer, puxa, esse laboratório tem jeito de estar pronto ou ainda não está pronto para a primeira avaliação. Então, essa imagem de um laboratório já pronto para solicitar acreditação, ela vai ser dada nessa documentação da solicitação de acreditação, onde o relatório de auditoria interna tem um papel extremamente importante. Uma auditoria interna bem realizada, né, por uma equipe experiente, que consta realmente todos os requisitos que foram avaliados, detalhando o que está ok, o que não está ok, houve não conformidade, como é que o laboratório está tratando isso aí, ok? Por último, então, ok, fiz a auditoria interna, tratamos aquelas não conformidades, ou elas estão em andamento, estão quase no finalzinho do tratamento delas, aí nós já podemos bater lá na porta da SEGECRE. Na verdade, quando vocês entrar lá no site da SEGECRE, tem todo o encaminhamento, vocês têm que solicitar isso online, através de um sistema chamado Orquestra, onde ele vai lá dar também todas as informações, todos os documentos que vocês precisam encaminhar junto com essa avaliação para acreditação, ok? Veja como eu falei para vocês, aqui a gente colocou 12 etapas, mas pode ser que vocês vão pular uma, outra, vocês vão querer acrescentar mais alguma coisa no meio do caminho, mas é mais ou menos isso aí, digamos, uma sequência um pouco estruturada para chegar lá e solicitar acreditação. Tá bom? Olha só, pessoal, com relação na SEGECRE, o processo de acreditação internamente, ele começa aqui, ó. Na hora que vocês solicitam a acreditação, então vai haver uma análise, né? Uma análise dessa solicitação, onde eu falei para vocês vão juntar uma série de equipes, né? Tá certo? Uma série de documentos, desculpa. E esses documentos, realmente, o mais importante, ele pode ter certeza, o mais importante é aquela auditoria interna, o resultado daquela auditoria interna, aquele relatório de auditoria interna, muito bem documentado, claro e assim por diante. Ok, a SEGECRE deu ok, a análise da documentação, como eu falei, dá indícios que esse laboratório ele está com jeito de estar preparado para avaliação, aí a SEGECRE ela monta uma equipe de avaliadores, ela define um gerente de acreditação para o laboratório, em comum acordo com esse laboratório, ela marca uma primeira avaliação chamada avaliação inicial. Está aqui, né? Avaliação inicial. Essa avaliação inicial, provavelmente, ela vai durar em uma semana, provavelmente, depende muito do tamanho do escopo do laboratório, tá? Mas, em geral, leva uma semana. Pode ser um avaliador só, pode ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dependendo do tamanho do escopo e quantas áreas o laboratório está pedindo essa acreditação, ok? Então, ela vai levar uma semana, pode até acontecer em duas, se a SEGECRE não conseguir juntar todos os avaliadores necessários para aquela semana que ele gostaria que acontecesse, né? Então pode até haver essa divisão. Bom, depois que acontecer essa avaliação, o que é que acontece? Há uma decisão interna dos próprios avaliadores pela acreditação ou não do laboratório. Claro que isso depende do quê? De não conformidades que foram detectadas na avaliação do laboratório. E aqui, pessoal, o grande segredo é assim, ó. É uma das perguntas que me fizeram. Deixa eu só fechar uma janela aqui, só um minutinho, por favor.
Então, pessoal, continuando. Essa decisão de acreditação, então, ela vai passar basicamente pelo seguinte: o número de não conformidades é importante? Mas não é o ponto mais importante. Se o laboratório tiver 30, 40 não conformidades, isso ainda pode levar a uma decisão da acreditação. O que mais pode impedir a acreditação do laboratório é ele ter problemas com competência. Competência. O que é acreditação mesmo? É um atestado de competência para o laboratório, que ele pode executar determinados serviços de calibração e medição, ensaio. Então, o que pode impedir a acreditação do laboratório? É ele ter algum problema, e vocês vão ver que um dos documentos, uma das atividades que o laboratório tem que participar antes de solicitar acreditação, é também participar de ensaios de proficiência, ou seja, é quando ele é levado a comparar os seus resultados com de outros laboratórios através de um organismo, né, de um provedor acreditado para fazer aquele tipo de comparação de resultados. E se o laboratório tem resultados chamados insatisfatórios, isso vai travar a acreditação do laboratório. Ou seja, a participação do laboratório, o resultado do laboratório nos ensaios de proficiência é um papel extremamente importante na decisão da acreditação. Se o laboratório tiver uma não conformidade, apenas uma não conformidade, ele teve resultados insatisfatórios na execução do ensaio A, na calibração C, para aquele tipo de serviço, ele pode deixar de ser acreditado ou até a acreditação pode não sair para todos os outros serviços. Então, esse é um ponto extremamente importante. Quando vocês forem participar de ensaio de proficiência, pensem, caprichem, porque esse é um ponto extremamente importante que vai demonstrar a competência do laboratório. Vocês devem pensar assim, pessoal. O ensaio de proficiência, na verdade, é a melhor forma de fazer uma auditoria em um laboratório. É a melhor forma. Porque é ali que a gente junta quem está executando, a infraestrutura do laboratorial, os documentos do laboratório, seja procedimentos de ensaio e calibração, procedimentos de avaliação de incerteza e medição, como é que ele gera o certificado de calibração e assim por diante. Então, ali ele consegue juntar, ao mesmo tempo, vários requisitos extremamente importantes. Então, esse é um ponto em que vocês têm que tomar muito cuidado. Competência. Competência é um ponto-chave dentro da norma. Está lá no próprio título da norma, né? Okay? Requisitos gerais para a competência do laboratório de ensaios e calibração. Então, esse é um ponto que não pode deixar, não pode falhar. Inclusive, se tem um laboratório acreditado hoje, e ele vai mal, ele tira resultados insatisfatórios no ensaio de proficiência, ele também pode ter cancelado a sua acreditação, ok? Isso também pode acontecer. Mas isso é papo para uma outra conversa mais lá na frente, ok? Mas vamos supor que vocês vão bem nesses ensaios de proficiência, a documentação está ok, a auditoria interna foi bem realizada, vocês demonstraram ser competentes para os ensaios ou calibrações que pediram acreditação, a decisão da acreditação provavelmente vai ser ok, e aí vai se formalizar a acreditação. E vocês podem ter a certeza, tá, pessoal, que os avaliadores da SEGEC, eu sou um deles, a gente tem o maior prazer em acreditar e recomendar a acreditação. Agora, tem laboratório que não se ajuda, perceberam? Tem casos que a gente vai em laboratório e parece que o pessoal não fez a lição de casa, né? Então, isso é ruim também. E os avaliadores, eles são obrigados a fazer o seu papel profissional como avaliador, né? Eles têm que atuar de forma, digamos assim, profissional, a evitar que um laboratório que ainda não está preparado se acredite. Esse é o papel. Então, a SEGEC, os avaliadores têm todo o interesse de ajudar o laboratório a se acreditar, mas o laboratório tem que fazer a sua lição de casa também nesse sentido, tá? Ok? Vamos lá? Ó, outra pergunta que fizeram para nós aí também no formulário de inscrição: quanto tempo leva para a gente obter a acreditação? Olha, eu costumo dizer nos nossos treinamentos que em metrologia, né,
uma resposta quando perguntam alguma coisa é depende, muito depende. Esse gráfico é um gráfico bem interessante que mostra qual é o tempo médio para os laboratórios se acreditarem. Isso é uma pesquisa mundial, tá, pessoal? Não é específica do Brasil, mas ela funciona muito bem aqui para nós também. Ela foi feita na Europa há alguns anos atrás, cerca de 10 anos atrás aproximadamente, tá? Olha só, tem laboratórios que levam um ano para acreditar o laboratório, que são esses primeiros aqui, tá vendo? No eixo X nós temos o tempo para obter acreditação, e aqui no eixo Y nós temos o número de laboratórios. Cerca de 70 laboratórios naquela época levaram um ano para acreditar o laboratório. Montar todo o sistema, fazer auditoria interna, solicitar acreditação e estar acreditados. Agora, a grande maioria dos laboratórios, cerca de 150 laboratórios aproximadamente naquela época, conseguiram acreditar o laboratório no tempo de 2 anos aproximadamente. E depois começa a despencar bastante. Ó. Tem laboratórios que levaram cerca de 3 anos, tem laboratórios que levou cerca de 4 anos, 5, e teve laboratório que chegou a 8 anos. São poucos casos aqui, né? 6, 7, 8, 5 anos, 4 anos são poucos casos, né? 6, 7 anos, bem menos. Mas por que isso? Porque depende do tempo que a própria equipe do laboratório se dedica a implantar o sistema. Depende muito da força que o laboratório tem, digamos assim, do tempo que a equipe tem para se dedicar a atender, a buscar, né, atender os requisitos da norma 17025 e do próprio organismo acreditador. Essa é a questão-chave. A gente já trabalhou com laboratórios que disse, Gilberto, aqui a gente vai fazer em 3 meses. Você vai ver. Aí depois eu encontro a pessoa de um certo tempo. Você tinha razão, a gente já está 1 ano e meio e ainda estamos na metade. Né? Mas por quê? Porque a gente não conseguiu se dedicar como a gente gostaria. Aquela equipe que a gente montou lá, algumas pessoas saíram, outras entraram, aí mudou a direção, muda aquilo, muda aquilo. Então é uma variável, sabe, pessoal? Tem muitas variáveis aí no processo, tá? Mas vai depender, então, muito da dedicação de tempo de vocês, o quanto vocês vão conseguir colocar gente, porque a gente sabe que o laboratório tem que se manter, o laboratório tem que sobreviver, o laboratório tem que pagar as suas contas, né? Tem muitas coisas para fazer e não dá para se dedicar 100% a isso aí, ok? Agora, se conseguirem fazer em tempo menor, ótimo, mas é possível. Esse gráfico mostra que dá para fazer em 1 ano, no mínimo. Dá, porque tem gente que conseguiu. Agora, não tem aqui nesse gráfico nenhum laboratório, pode ser e deve ter, com certeza, que conseguiu em menos de 1 ano. Né? Só que é uma situação bem mais rara, tá? Pessoal, continuando aqui agora, eu coloquei uma série de perguntas, e vocês também podem acrescentar perguntas aí pelo chat, né? Pelo bate-papo do YouTube. Eu vou responder algumas dessas aqui, algumas se repetem, tá? Só para a gente dar continuidade aqui. E teve algumas pessoas também que fizeram perguntas que eram mais assim, como eu falei, muito específicas para incerteza de medição, muito específicas para outros pontos da metrologia, para tratamento de não conformidade, que a gente não colocou aqui, tá? Então eu vou dar uma passada nessas perguntas aqui. Ó. Primeira que está aqui em cima, qual a importância da acreditação para laboratórios de pesquisas? Somente a implantação do sistema de gestão basta? Essa é uma pergunta bem interessante, tem a ver com aquilo que a gente já comentou antes, né? Eu não coloquei o nome de quem fez aqui a pergunta, até para não... questão de privacidade um pouco, tá, pessoal? Assim, ó, a recomendação de implantar o sistema de gestão segundo a norma 17025 é muito interessante, principalmente para laboratório de pesquisas, ou até para laboratório de pesquisas. Por quê? Quando a gente implementa a norma, a gente consegue fazer uma série de mudanças, uma série de melhorias que são bastante interessantes. Então, a minha recomendação é importante sim, se você trabalha num laboratório de pesquisa e entende que não é necessário acreditar, mas implantar a norma 17025, você vai ganhar alguma coisa com isso? Com certeza vai. Com certeza vai. Eu trabalhei em laboratório que a gente implantou o sistema
A gente ganhou muito com isso. Trabalhamos 1 ano e pouco sem estar acreditado, e depois acreditamos o laboratório. Então, é um grande benefício interno, sim. Vale a pena, né? Vale a pena, até eu recomendaria. A pergunta é a seguinte: qual é a maior não conformidade constatada em auditorias do laboratório de metrologia? Assim, acontece de tudo quanto é tipo de não conformidade, desde as mais simples até as mais graves, né? O que a gente entende que é grave, pelo menos no meu ver, são aquelas que estão afetando diretamente a competência do pessoal. Então, caso típico é aquela que eu falei para vocês, o laboratório não ter resultados compatíveis num ensaio de proficiência. Porque ali ele deu, é aquilo que eu falei para vocês, né? A acreditação vai deixar o laboratório perfeito? Não. Ele ainda vai cometer não conformidade, tanto é que ele participa do ensaio de proficiência e ele não vai bem. Então, eu diria que essa seria a maior não conformidade que vai prejudicar um laboratório, né? É ele não ter resultados compatíveis ou satisfatórios da participação de qualquer ensaio de proficiência. A segunda que eu colocaria é o seguinte: ele vai bem no ensaio de proficiência, mas a equipe demonstra falhas na competência. Eu fiz uma avaliação no laboratório alguns anos atrás que deu vontade de fechar o laboratório. Fui pela CEGEC, inclusive, né? Por quê? Gente, era tanto assim, falta de conhecimento técnico de como fazer as coisas, que era muito complicado manter aquele laboratório ainda acreditado. Mudou a equipe, eles tiveram uma série de problemas, tá? Então, teve muitos problemas, tá? Então, assim, é competência. E aí o ensaio de proficiência passa por isso. Se o laboratório tem resultados insatisfatórios no PEP, o que pode ser feito? Bom, tem a ver com aquilo que a gente falou ali anteriormente, né? Mas não é o que pode, é o que deve ser feito. Se o laboratório está acreditado, ele deve, obrigatoriamente, isso está dentro de um daqueles documentos normativos lá do Inmetro, chamado NIT-DICLA 26, que diz que o laboratório é obrigado a analisar as causas daquela não conformidade e tratar a não conformidade. Esse é o ponto básico. Houve uma não conformidade, houve um resultado insatisfatório no ensaio de proficiência, que é o PEP, né? No ensaio de proficiência, ele tem que tratar a não conformidade, ou seja, investigar a causa. Por que aquilo aconteceu? Tratar a causa, mudar o sistema, alguma coisa tem que mudar no sistema para que aquilo nunca mais se repita. Participar do novo ensaio de proficiência para provar que aquilo foi tratado e que agora está ok. Então, esse é o caminho. Não é pode, ele vai ter que fazer, tá? Na sequência, quais as maiores dificuldades para o processo de acreditação do laboratório? Olha, a maior dificuldade que eu vejo é o tempo do pessoal do próprio laboratório para se dedicar a isso aqui. O caminho é difícil, é longo, é trabalhoso, mas requer tempo. O maior problema hoje nosso é tempo, né? Falta de tempo, ok? Outro problema que eu colocaria aqui também com maior dificuldade é o seguinte: eu vejo que muito laboratório entende bem de gestão, mas na hora que cai na metrologia tem muitos problemas. Então, o laboratório investiu um pouco mais em metrologia. Ensaio tem medição, tem metrologia. Saber usar um equipamento de medição não é só operar o equipamento, é interpretar um certificado, é interpretar, analisar um resultado, tentar identificar se aquele resultado faz sentido ou não, e assim por diante. E todo esse conhecimento para minimizar erros de medição, melhorar assim a confiabilidade, também passa pela questão de um conhecimento muito forte da metrologia. E isso é uma questão que nós entendemos aqui no CCT, que a gente percebe muito nos laboratórios. Critérios adotados para a acreditação do laboratório. Não entendi muito bem essa pergunta, ela está meio... critérios adotados. Bom, é toda a norma, né, pessoal? E se está falando de requisitos, são todos os requisitos da norma 17025, que se aplicam ao laboratório, e aqueles requisitos ainda complementares que a gente comentou ali no início da CEGEC, que são importantes, e também tem os critérios, requisitos das próprias normas específicas, né? Quando eu vou fazer uma calibração, tem que
usar a princípio um método normalizado. Então tem uma norma técnica que requer que uma série de coisas sejam feitas. Se eu digo no meu laboratório que eu sigo aquela execução daquele jeito, eu tenho que seguir aqueles documentos lá também, aqueles requisitos, né? Quais são itens mais críticos e que deveriam demandar mais atenção no processo de acreditação? Olha, eu falei para vocês aqui do programa de ensaio de proficiência, né? Participar de ensaio de proficiências e se dar bem nesses resultados, procurar não ter não conformidades. Um ponto que a gente vê muito crítico dentro dos laboratórios é a avaliação de incerteza de medição, tá, pessoal? Aqui há muita não conformidades associadas à incerteza de medição, principalmente quando é um laboratório de ensaios, onde o mensurando é obtido por uma expressão matemática. Tem muitos laboratórios com muita dúvida nessa área, e é comum, é natural, que são coisas que dá para resolver, mas é um ponto crítico que a gente percebe bastante aí também nos laboratórios, tá? Porque somente o Inmetro acredita laboratórios, nós respondemos bem no comecinho, né? Isso é uma decisão do governo brasileiro, que não necessariamente é nos outros países, mas 99% dos países é assim também, tá? É um organismo acreditador somente por país. Na verdade, no Brasil é a SEGECRE, como a gente falou, que é uma das coordenações lá do Inmetro. Qual o primeiro passo para um laboratório iniciar o processo de acreditação? Nós mostramos aqui para vocês já esse fluxograma, né? Quem chegou agora, não sei se alguém chegou agora, vai fazer um diagnóstico, ok? E, se não quiser começar com o diagnóstico, começa com o curso da norma ISO 17025. Faça um bom treinamento sobre a norma para poder entender bem quais são os requisitos, ou seja, o que vai ser cobrado de vocês e o tamanho que é esse negócio, né? Como consultar a acreditação do laboratório? A acreditação do laboratório tem validade? Ó, se eu entendi a pergunta aqui, lá no site da SEGECRE você pode consultar todos os laboratórios que estão acreditados, quais que estão suspensos, ok? E assim por diante. Então, tem no site da SEGECRE/Inmetro, vocês vão digitar lá acreditação de laboratórios e vocês vão conseguir entrar no site lá e verificar como é que está o status atual do laboratório. E o mais interessante não é só o status, é o escopo. Qual é o escopo do laboratório acreditado? Okay? O que, que ele realmente está, digamos assim, acreditado e o que, que ele não está como acreditado, né? A lista do que ele pode executar de serviços como acreditado está lá dentro. Ela tem validade? Sim. A validade é o seguinte, né? Nós mostramos aqui o fluxograma, eu vou voltar um pouquinho. Depois que é feita a avaliação inicial, a acreditação ela vale por 1 ano, tá? Ou seja, o laboratório vai ser avaliado novamente depois de 1 ano. Depois dessa primeira avaliação anual, aí passa a ser a cada 2 anos, tá bom? Então ela começa com uma validade anual e depois ela muda para cada 2 anos. Então, a cada 2 anos, depois de passar para a avaliação inicial, que é de 1 ano, o laboratório é avaliado a cada 2 anos. É como se fosse realmente uma periodicidade. Quais são os passos para acreditar um laboratório de temperatura e umidade? São os mesmos passos, não muda nada em relação a isso que a gente mostrou aqui no nosso fluxograma, tá? Basicamente é isso aqui. Para todas as grandezas, é o mesmo caminho, não muda nada, tá certo? Outra pergunta, para dar entrada no Inmetro para fazer um acréscimo, a sua atual acreditação em ensaio de proficiência deverá ter quantos anos no mínimo? É uma ótima pergunta também. Nós falamos que ensaios de proficiência definem a acreditação e o laboratório está lá no NIT DICLA 26 isso, se não me engano, é lá no NIT DICLA 26, diz que é 2 anos de validade, tá? Então, o ensaio de proficiência que você participar hoje, ele vale até o dia 18, até o dia 19 de setembro de 2026. São 2 anos de validade. A norma ISO 17025 passará por atualização em uma nova edição? Não tem nenhuma previsão para isso aqui acontecer, tá, pessoal? Nenhuma, zero. No momento é zero. Pode ser que a ISO defina fazer isso daqui a 1 mês, daqui a 1 ano, mas não tem nenhuma previsão. Deve durar um pouquinho, imagino eu. Como montar uma certificação RBC para os laboratórios de uma determinada grandeza? Nós já mostramos isso aí, mais ou menos, tá? Eu só deixei essa pergunta por causa de algumas coisas aqui interessantes. Primeiro, quando a gente fala em laboratório, a gente fala em acreditar laboratórios. O termo certificação não deve ser usado para laboratórios.
Você pode certificar um laboratório segundo uma rede de calibração estadual. Quando a gente fala em nível de acreditar um laboratório junto à SEGECRE, né, evidenciar a competência do laboratório junto à SEGECRE, ou um outro organismo acreditador, a gente vai falar em acreditação de laboratório, tá? Ok? RBC significa Rede Brasileira de Calibração. Rede Brasileira de Calibração. Essa Rede Brasileira de Calibração, ela não acredita laboratórios, não existe acreditação RBC, ok? Existe acreditação pela SEGECRE. Os laboratórios acreditados na área de calibração passam a ter o direito de integrar a rede brasileira de calibração, assim como os laboratórios acreditados na área de ensaio passam a ter o direito de integrar uma rede chamada Rede Brasileira de Laboratório de Ensaios, tá? Então, o termo certificação a gente não deve usar aqui, é a acreditação de laboratórios, quem quer acredita é a SEGECRE, RBC e RBLE, são duas redes que não estão funcionando muito bem e tem a ver com se o laboratório está acreditado para a calibração ou ele está acreditado para a área de ensaio. A pergunta aqui, o que são métodos não normalizados e métodos normalizados? Esse conceito está dentro dos próprios documentos da SEGECRE também, tá, pessoal? Mas ele é bem simples. Acho até surgiu uma pergunta agora ali no bate-papo que eu já vou olhar na sequência. Um método chamado normalizado, o nome vem de norma técnica, tá? É aquele método que já foi publicado numa norma técnica. Então, por exemplo, tem uma norma técnica lá da ISO de como fazer o ensaio X. Esse é um método chamado normalizado. Agora, existem instituições que publicam métodos de ensaio e de calibração que não são organismos acreditadores. Por exemplo, tem o Standard Métodos, muito usado por laboratórios na área físico-química, né? Esses Standard Métodos, eles publicam, olha, como fazer medição de pH, como fazer medição de ferro na matriz X, não sei das quantas lá. Esses também são chamados métodos normalizados, embora não estão dentro de normas técnicas. Porque aquela instituição chamada Standard Methods lá, ou aquela instituição que publica os Standard Methods, ela é reconhecida no mundo inteiro como a melhor para aquela área. Vou dar um outro exemplo bem simples. A IML, Organização Internacional de Metrologia Legal. A IML, ela publica regulamentos técnicos na área de massa que é usada no mundo inteiro. Como fazer a calibração, como avaliar a incerteza de medição na área de ensaio, de medição de massa, calibração de pesos e assim por diante. Não é um instituto de normalização, mas aqueles documentos publicados pela OML se enquadram como métodos normalizados, porque é uma instituição reconhecida no mundo para publicar aquele tipo de documentos. E os não normalizados são aqueles que não estão ou não foram publicados por essas instituições, em que o laboratório vai usar e não tem nenhuma validação daquele método. Ou seja, aí o laboratório precisa validar o método não normalizado para provar que aquele método gera, eu consigo atender necessidades do meu cliente gerando resultados tecnicamente válidos, com nível de certeza adequado, com erros de medição baixos para não prejudicar o meu cliente e assim por diante. Tem todo o processo de validação de métodos, tem inclusive um documento lá no site da SEGECRE, método de como validar métodos, né, que vocês podem usar, tem documentos da Euroquem e assim por diante, ok? A ideia é que o laboratório busque sempre usar métodos normalizados, mas não existe sempre métodos normalizados. Quando não existem os métodos chamados normalizados, aí o laboratório vai ter que validar o método, tá? Aí tem várias outras situações que eu não vou entrar aqui em detalhes, por exemplo, se o método é normalizado, mas o laboratório muda muito esse método na execução da calibração do ensaio, ele vai ter que também validar esse método e assim por diante, porque ele alterou muito o método e assim por diante, né? Bom, vamos lá. E a última perguntinha aqui, quais os procedimentos para aumento de escopo e extensão? Extensão é basicamente uma nova solicitação de acreditação, tá, pessoal? Tem que estar em todo o caminho, solicitar. É como se fosse realmente solicitar uma nova acreditação, participar de ensaio de proficiência para aquelas grandezas que estão pedindo lá a extensão e assim por diante. Aumento de escopo já é um pouco mais simples, mas tudo isso aqui vocês vão conseguir detalhes, é um longo caminho, detalhes também de como se faz isso através lá das próprias orientações da SEGECRE, que estão lá também no site da SEGECRE Metro, tá? Não é complicado, mas segue um caminho muito parecido com o caminho formal
de solicitar acreditação, tá? Bom, já estamos a 1 hora de live, eu queria dar uma passada aqui agora nas perguntas que tem ali no chat. O Tiago Alves fez um comentário, não sei se é um comentário, a pergunta: dizem que os avaliadores da SEGEC durante a avaliação só faltam pisar nos laboratórios. Tiago, depende, tá? Tem alguns avaliadores que são bem cri-cris, realmente, tá? Que tem até postura um pouco inadequada, mas isso melhorou bastante. Mas tem bons avaliadores. Tem avaliadores que estão lá, são amigos da turma, brincam, fazem... são bem humildes, né? Deixam claro que ele precisa avaliar, não criam problemas para laboratórios, a não ser que realmente não inventam não conformidades, tá? Então tem os dois lados, mas reduziu bastante. Eu peguei uma época em que eu trabalhei em laboratório que realmente pegava o que a gente chamava de avaliadores terroristas. Os terroristas acabaram bastante. Ainda tem um ou outro por aí que ainda julga que ser avaliador é ter o rei na barriga e complica um pouquinho, tá? Mas isso reduziu bastante. E a SEGEC tem feito um bom trabalho no sentido de chamar a atenção desse pessoal. E tem mais uma, tá, Tiago? Se você foi avaliado por um desses terroristas, você sentiu que a postura dele é inadequada, você tem todo o direito de reclamar a SEGEC, tá? Fazer um envio de um e-mail para o gerente de acreditação do laboratório e dizer: eu não quero mais esse avaliador aqui, ou eu quero ele desde que muda a postura dele, ele fez isso, aquilo, gostaria que a SEGEC avaliasse essa postura, tá? E a SEGEC vai trabalhar em cima disso, tá? Vamos realmente trabalhar nesse sentido. A Carolina, um membro da alta diretoria pode integrar a equipe da qualidade? Pode, não tem nenhum problema, tá, Carolina? O importante, Carolina, assim, é o envolvimento. Ele não pode ser uma figura apenas decorativa, tá? É importante que quem está dentro da equipe do laboratório se envolva com o sistema. Esteja ali no dia a dia participando, tá? Muitos anos atrás, eu fui fazer uma consultoria num laboratório no interior de São Paulo e eles propuseram lá uma pessoa para ser o gerente da qualidade do laboratório, que hoje a norma não requer mais. Pode ter, mas a norma não requer mais. Naquela época ele seria uma espécie de um aspone, como se diz, né? Ele não ia fazer muita coisa, ia só ficar aí por cima. O que a gente disse? Olha, não é a pessoa mais indicada, tá? Por quê? Porque ele vai participar ativamente do processo, vai estar lá no dia a dia conhecendo as dificuldades do pessoal, vai estar conversando com o pessoal. Se não, não é a melhor pessoa. Não precisa chegar na diretoria da empresa, no presidente da empresa, tá? O gerente do laboratório tem que ser alguém que tenha o papel de liderar a equipe, mas que esteja envolvida dentro do laboratório. Esse é o caso ideal, tá? A Thaís fez uma outra pergunta aqui, não sei se é uma pergunta também. Existem normas que informam sobre a exatidão e a característica para uso e aplicação do instrumento, mas não especificamente como se calibra. Se eu estiver usando uma norma como apoio para a validação de um método, o meu método será normalizado ou não normalizado? Olha, se você estiver usando, assim, ó, Thaís, é uma boa pergunta, tá? E você está no meio do muro aí, né, entre o que é normalizado e o que não é normalizado, tá? Então, o que é um método normalizado? Ele te dá detalhes, tintim por tintim, como fazer aquela calibração. E nenhuma das normas é tão boa nesse nível. A própria norma ISO 17025, ela diz que às vezes o laboratório tem que suplementar uma norma técnica para conseguir clareza ou de que todo mundo faça da mesma forma, né? Padronizar a forma de como fazer. Então, se você seguir uma norma e você só complementou porque achou que ela não era tão clara na forma de conseguir essa padronização, todo mundo fazer igual, ela ainda é considerada uma norma normalizada. Agora, se aquela norma você alterou, você mudou ela não diz como executar a calibração, você complementou como executar essa calibração, pode ser que você tenha que, eu diria, você vai ter que validar, ok? Porque aí mexe na forma de execução da calibração. Aí é um pouco mais complexo, tá? Mas assim, ó, Thaís, siga a recomendação da norma 17025. Procure o máximo que você puder. A norma diz assim, ó, vai em normas internacionais. Não tem norma internacional? Procure normas regionais. Norma internacional, norma ISO.
Norma regional, uma norma europeia, uma norma Mercosul. Não tem norma internacional sobre o assunto. Não tem norma regional, não tem norma no país. Será que não tem uma norma na Alemanha sobre isso? Será que não tem uma norma na Espanha? Será que não tem uma norma, no, sei lá, em outro país aí? Então, às vezes, tem que dar uma boa peneirada, uma boa mineirada aí, para poder, né, encontrar coisas que às vezes a gente acha que não existe, tá? Para fugir da validação. Mas se precisar validar, também não é extremamente complexo. Mas é um ponto que a gente deveria sempre tentar evitar. É um trabalho adicional, né? O Tiago voltou a perguntar aqui: a norma dá alguma orientação para definir o critério de aceitação de uma calibração? Não, Tiago, não. A norma diz que você tem que ter critérios para aceitar resultados de uma calibração, de um ensaio, de uma medição, ok? Mas quem define é você, tá? Assim como você vai definir critérios para dizer, olha, para executar essa calibração, eu preciso de uma pessoa com esse perfil. Tem que ser um técnico, tem que ser um engenheiro, tem que ser formado em tais cursos e assim por diante. É a mesma coisa. A norma diz que você tem que criar critérios, mas quem define é você, ok? O Duplar perguntou qual o prazo médio entre o envio da documentação à SEGEC e a realização da avaliação. Duplar, esse prazo pode variar, pode demorar de 3 a 9 meses, em média, tá? Por que algo tão espaçoso? Porque a grande dificuldade hoje da SEGEC, é ter equipe de avaliadores. Ela não tem uma equipe de avaliadores grande o suficiente para dar conta de avaliar todos os laboratórios, né? Então, se tiver avaliador disponível, e esse processo aqui, né, que a gente mostrou para vocês, de avaliação foi rápido, ele conseguiu montar essa equipe rapidamente, ela pode acontecer nesse prazo aí médio de 6 meses, tá? Mas pode levar um pouquinho, depende muito também da disponibilidade de avaliadores, mas vai ficar por aí, tá? Agora, cabe ao laboratório também cutucar, né, a SEGEC com a vara curta. Olha, estou esperando, como é que está esse processo? Já fiz a solicitação de acreditação, aquela história toda, né? A gente está ali em cima também ajuda a coisa a andar, né? Tá certo? Mas é por aí, tá? Pessoal, mais alguma pergunta, algum comentário? Alguém quer aproveitar aí no chat e fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Assim, ó, teria muita coisa para falar, tá, pessoal? Muita coisa para falar. A norma é extensa, né? A norma 17025 é extensa, a documentação da SEGEC é extensa, a quantidade de trabalho, o número de casos e situações diferentes é muito variável, né? Ok? Mas assim, o que eu diria para vocês? A acreditação é um trabalho longo, extenso, demorado, requer atenção, requer muito treinamento, requer paciência, às vezes dá vontade de chutar o balde, né? Requer alguém puxando esse barco, pedindo para as pessoas fazerem seu papel, né? Mas dá para chegar lá, porque hoje nós temos vários laboratórios acreditados. E se os outros laboratórios conseguiram, o laboratório de vocês também vai conseguir, claro. Mas tem que passar por todo esse processo trabalhoso, né? E o mais importante é assim, vocês terem os conceitos bem claros, as informações bem claras para não ir caminhando por um caminho que não faz sentido, tá? Por isso que a gente quis fazer essa live aqui também, para chamar a atenção de alguns pontos importantes, porque a gente vê alguns laboratórios indo para um caminho assim, não é o caminho correto, é o caminho do jeitinho, do fake news e assim por diante, entendeu? E aí começa a ter problema depois lá na frente, tá? Então é um trabalho sério que tem que ser feito, mas extremamente importante. E assim, o laboratório vai ganhar bastante com isso. Aquela pergunta que fizeram ali da questão do laboratório de pesquisa, né? Assim, eu trabalhei anos em laboratório, eu vi o quanto o nosso laboratório amadureceu com o sistema de gestão da qualidade, né? A norma ISO 17025, ela não é perfeita, ela tem horas que a gente olha para ela e fica pensando assim, nossa, o que é essa norma, né? Ela quer dizer com esse negócio aqui, né? Então, por isso que tem que ter muito claro o que ela quer solicitar naqueles requisitos, para não ir para um caminho totalmente equivocado.
Então, assim, pessoal, é trabalhoso, mas totalmente possível. Alguma outra pergunta? Podemos fechar? Então, assim, ó, eu só queria mostrar mais uma coisinha para vocês. Talvez antes da gente encerrar aqui. Nós temos um canal aí no YouTube. Tem um playlist lá, pessoal, muito bom, sobre acreditação de laboratório, sobre a ISO 17025. Eu recomendaria para vocês darem uma olhada lá, tá? Tem muita coisa interessante, tá? Deixa eu só entrar aqui para mostrar para vocês. Talvez vocês já conheçam, né? Só para... porque vale a pena. A gente já publicou muita coisa interessante lá, tá? Enquanto eu procuro aqui, o Duplar fez uma outra pergunta aqui. Interessante. Comparações interlaboratoriais bilaterais são aceitas como ensaio de proficiência quando não se encontra provedores? Sim. Sim, tá, Duplar. É uma prática bem comum. Só para esclarecer, né? O ensaio de proficiência ele acontece através de comparações interlaboratoriais, ou seja, comparações entre diferentes laboratórios, né? Onde tem um organismo por trás acreditado que gerencia essas comparações interlaboratoriais. Agora, assim como no mundo inteiro, Duplar, no Brasil nós não temos também comparações ou ensaios de proficiência para todos os ensaios, todas as calibrações que são acreditadas. Então, qual é a solução? Isso está lá no NIT DICLA 26 também, vale a pena você dar uma olhada lá, você consegue baixar esse documento do site da SEGECRE, tá? Lá nesse documento você vai conseguir, tá? Você vai conseguir lá, tá isso claramente lá, que é uma das etapas seguintes. Olha, não tem provedor de ensaio acreditado. O que o laboratório pode fazer então? Olha, o caminho é naturalmente, né? Organizar uma comparação intralaboratorial, tá? Ok? E essa comparação intralaboratorial, eu só daria uma outra orientação aí. Procure não fazer laboratório direto com laboratório. Contrate um organizador. Muitos desses provedores que são acreditados, eles aceitam organizar comparações interlaboratoriais. Por que isso? Para evitar a questão da imparcialidade ou falta de imparcialidade, tá? Então é interessante que o laboratório passe a organizar isso aí, mas com essa visão de que se tiver um organismo por trás organizando, isso seria melhor, tá? Uma outra instituição organizando, daria, digamos assim, ela vai dar muito mais valor, né? Ou aceitabilidade disso aí, tá? Isso que é interessante. Eu vou só apresentar aqui para vocês o nosso, rapidamente aqui, se vocês tiverem a paciência um instantinho aqui, o nosso canal. Deixa eu só configurar de novo aqui a apresentação, compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu ver se está compartilhando aí para vocês. Ó. Esse aqui é o nosso canal CCT Metrologia e Qualidade, tá, pessoal? Eu recomendaria vocês darem uma olhada aqui, ó. É totalmente gratuito que está aqui, ó. Tem uma playlist aqui com muitas apresentações sobre metrologia, sobre a ISO 17025 e assim por diante, tá? Tem uma sobre a ISO 17025 e assim vai, tá? Então tem muita coisa aí disponível para vocês, digamos assim, aproveitarem, tá? Ok? Seria um prazer tê-los como nosso integrantes aí no canal, que é uma forma da gente estar divulgando e querer ajudar também os laboratórios, tá bom? Alguma outra pergunta? Algum outro comentário? Podemos encerrar? Bom, antes da gente encerrar, se alguém gostou da apresentação aí, por favor, dê um joinha, dê um GG, um joinha lá para nós, dê um like lá, por favor.
que essa live a gente vai também colocar aí no nosso canal. Isso pode ajudar pessoas assim como vocês também para participar e no futuro e assistir essas apresentações, tá, pessoal? Não tendo mais perguntas, podemos encerrar? Tudo bem? Alguma outra pergunta? Se não, vamos encerrar. Então, pessoal, assim, em nome do CCT, eu quero agradecer a participação de vocês, tá? É rápido, é muito rápido, a gente sabe disso. Mas tudo vai acrescentando, né? Tijolinho por tijolinho, tá? Algumas pessoas me mandaram perguntas e eu vou responder depois por e-mail, porque não tinha a ver diretamente com o assunto aqui, e então sendo coisas muito específicas, como falou sobre meteorologia, sobre incerteza de medição e outras coisas mais, que não é o âmbito aqui, não é o caso aqui, tá? Então, agradeço a participação de vocês, até uma próxima oportunidade, se inscrevam aí no nosso canal, dê um like se vocês gostaram, nós já estamos chegando a 1 minuto e 20 de live, tá? Não queria ultrapassar desse tempo. Vocês têm aí no nosso... Bom, vocês receberam o nosso e-mail aí também, se quiser fazer um contato no futuro, tá? Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. E é isso aí, até mais. Foi um prazer fazer esse trabalho aqui, tá, pessoal? É o que a gente gosta, o que a gente faz com prazer. Obrigado, até a próxima, encerrando aqui. Até mais. Tchau, tchau.